Oi, loucos por Jesus, bem-vindos ao canal mais louco do YouTube, diretamente aqui do quartinho de oração. E hoje eu quero falar sobre o maior erro que os discípulos cometeram. Quando Jesus foi escolher os discípulos, eu acho que ele escolheu pelo tanto que eles eram fracos e errôneos, e não pelo tanto que eles eram maravilhosos. E eu acho que Jesus fez isso de propósito, porque ao escolher discípulos tão falhos e depois mudar o mundo inteiro através desses 12 homens, ele estava, na verdade, dizendo que se ele podia fazer isso através deles, ele pode fazer o que for através de mim e de você. Né? Os discípulos é assim, quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é um campeonato para ver quem erra mais. Né? A gente vê, por exemplo, nenhum deles acreditou na ressurreição. Nenhum deles entendiam as parábolas que Jesus falava. Quando Jesus dizia que ia morrer e ressuscitar, nenhum entendia. Eles atrapalhavam Jesus, às vezes, de realizar os milagres. Né? Tiago e João pediram para sentar um à direita, outra à esquerda do Senhor. Filipe falou, mostra-nos o Pai. Tomé não acreditou na ressurreição. Pedro traiu. Judas negou. Né? Judas traiu, Pedro negou. Né? Fizeram tudo errado. A Bíblia diz que direto eles discutiam para ver qual deles era melhor. Isso os 12 apóstolos. Agora teve um erro deles, gente, que foi assim, o top. Aquele assim, de dar os parabéns. E é para a gente pensar sobre esse erro. Sabe qual foi o erro? O erro de pensar que Jesus era um líder simplesmente político. Durante todo o ministério de Jesus, inclusive depois que ele morreu e ressuscitou, os discípulos continuaram achando que a missão de Cristo era tomar o reino de Israel da mão dos romanos e devolvê-lo para Israel. Olha aqui, eu vou ler para você Atos capítulo 1, verso 4. Jesus já estava ressuscitado. Última palavra de Jesus para os discípulos, ele diz, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Olha o verso 5 que os discípulos dizem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Os discípulos achavam, gente, que a missão de Jesus era uma missão política. Simplesmente para essa realidade. Eles não tinham entendido ainda que ele veio resolver o nosso maior problema, que era o pecado, e não simplesmente a opressão dos romanos sobre Israel. Muitas vezes eu e você usamos Jesus da mesma maneira. A gente acha que Jesus é uma solução para os nossos problemas aqui nessa terra. Nós achamos que Jesus é só para resolver aqui as coisas na horizontal e esquecemos das coisas na vertical. Esse erro dos discípulos foi terrível. Eles só foram entender depois do dia de Pentecostes, é que eles foram entender que a obra de Jesus era muito maior do que uma escolha política. E eu e você também somos chamados hoje por Deus para entender que o que Ele quer fazer na nossa vida vai muito além do que simplesmente nessa terra. Paulo diz que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que a partir de hoje, eu e você sejamos pessoas que entendem que o chamado do Messias, do Cristo, é muito além de tudo aquilo que a gente imagina ou simplesmente dos dilemas que envolvem a nossa vida. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Eu quero pedir ao Senhor que a gente não cometa esse erro tão grosseiro que os discípulos cometeram. Que possamos ser pessoas que entendem que a tua obra é muito mais espiritual e tem muito mais a ver com o todo do que simplesmente com a vida do Lucinho ou com os problemas do Pedro, da Ana, do João, do Tiago, da Beatriz. Ajuda-nos a termos essa visão de que o Senhor veio muito mais do que resolver nossos problemas. O Senhor veio ser o nosso Senhor, em nome de Jesus. Se você gostou da palavra de hoje, deixa um like, se inscreve aí no meu canal, manda esse vídeo para tanta gente que precisa ouvir. Passa na loja do Lucinho e adquire esse livro, Andando com o Tanque Vazio. Fala sobre a vida emocional, como voltar a ter uma vida emocional sadia, abençoada. Olha essa camiseta que linda do Leão, que você pode adquirir lá na loja do Lucinho também. Temos muitas pulseirinhas, mais de 30 tipos de livro, de bíblias, mais de 150 títulos de livros, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer Israel, vem com a gente, dá preferência para minha família. Entra hoje no site viagemcomlucinho.com.br, comece a ler despretensiosamente, vai só lendo. E você vai ver lá os roteiros das caravanas, vai ver os valores, vai ver o parcelamento, que é de muitas vezes. E você vai começar a sonhar, quem sabe você não vem ainda em 2023 com a gente
para uma caravana, ou em 2024, que as caravanas de 2024 já estão abertas também, tá bom? Acesse então viagemcomlucinho.com.br e vem com a gente.